No momento em que Leyline usou o Fingerbone de Lamia e se fundiu com ele, seus fragmentos de memória remanescentes também se fundiriam em sua linhagem de serpentes gigantes de Kemoen, secretamente escondidos por dentro. Quando chegasse a hora certa, o mar de consciência de Lamia irromperia. Como poderia Leyline ser paro para ela? Não foi apenas a grande lacuna entre eles em termos de conhecimento e experiência. O controle nato em termos de sua linhagem, bem como questões de como ela tentaria ganhar o domínio sobre ele definitivamente colocaria Leyline à beira da morte. Tendo pensado nisso, a intenção assassina de Leyline em relação ao Lamia estava em seu ponto de ebulição. No entanto, ele não se incendiou, mas fingiu não saber nada. Ele esperou até que a torre de mago fosse construída, e uma vez que seu subordinado mais capaz, Tanash, estava ao seu lado e aumentou seu poder ao máximo, ele então atacou em sua terra natal. Parecia que tinha sido uma boa ideia ser tão meticuloso. Se não, seu oponente poderia facilmente ter cuidado dele. Vamos fazer uma troca. As escamas no rosto do fantasma de Lamia desapareceram, retornando seu rosto ao de uma jovem. Seu rosto delicado e bonito até encantou Tanasha, que também era mulher. Que comércio! A voz de Leyline era baixa. Ajude-me a encontrar um corpo de carne. Tudo está bem, desde que tenha uma linhagem da serpente gigante Kemoen, e é melhor se for uma bruxa feminina. Em troca, posso dar-lhe todo o meu conhecimento. Embora você só obtenha uma parte do conhecimento que meu corpo principal possui, ela é um Varlock de sangue puro rank 5. Apenas um pouquinho de suas memórias é o suficiente para fazer você atacar o ouro. Palavras calmas soaram da boca do fantasma de Lamia, fazendo com que a respiração de Tanasha se tornasse áspera. Herança de um antigo rank 5 Varlock? Talvez até o Morningstar Magia enlouquecesse de vontade por causa disso. O preço que ele tinha que pagar era uma mera bruxa, e com um pouco de esforço, ele poderia encontrá-los facilmente no clã Ouroboros. Asterisco aplaudir. Aplaudir. Bate palmas. Asterisco Leyline aplaudiu, um leve sorriso no rosto. Boa sugestão. Que ótima sugestão. Até eu sou tentado. Boa. Você pode primeiro. As palavras do fantasma Lamia pararam no meio do caminho, e um olhar de fúria apareceu de repente em seu rosto. Você. Inúmeras cadeias apertadas, atando-a ao local. Gênero da torre, use toda a energia armazenada e priorize as ligações. O objetivo é exterminar essa pessoa. Tanasha, me ajude. O rosto de Leyline mudou de repente, e ele fez o golpe fatal. Grandes quantidades de nuvens de trovão foram produzidas, relâmpagos lavando o tempo fantasma após o tempo, fazendo com que sua figura se tornasse ainda mais ilusória. Tanasha obedeceu à ordem de Leyline inconscientemente, e sua força espiritual da fase de cristal emanou, reforçando as runas de ligação. Traidor! A grande matriarca não vai deixar você sair. A imagem fantasma acabou se transformando em uma metade humana, meio cobra e sibilou, sua expressão incomparavelmente feroz. Vamos falar sobre isso quando ela me encontrar. A expressão de Leyline era resoluta, constantemente insistindo nas runas e na formação de encadernação. A herança de um antigo posto 5 Varlock era de fato muito tentadora, mas Leyline tinha suas próprias considerações. A outra parte era apenas um espírito remanescente, e pode até ser a combinação de alguns fragmentos de memória. Quanto ela poderia lembrar? E só por isso, ele a traria por aí e deixaria o esquema contra ele? Embora ele estivesse um pouco confiante em suas habilidades intrigantes, Leyline não estava certa de que ele poderia vencer essa aberração antiga, especialmente quando ela poderia suprimir sua linhagem e era tão atraente. A antiga Lamia havia começado a seduzir várias espécies de serpentes gigantes e Leyline não queria deixar inconscientemente suas sugestões afetarem sua mente. Para ele, era mais prático ser capaz de absorver coisas inofensivas. Tudo o mais era uma ilusão. Se você não morrer, nunca consigo ficar em paz. Leyline olhou para o fantasma Lamia atrás do vidro, com um olhar determinado em seus olhos. Maximize o poder. Runes of Binding operando com capacidade acima de 120%. Este é o ataque mais poderoso. Junto com a voz do gênio da torre, um raio vermelho espesso atingiu o fantasma.
Asterisco Rumble. Asterisco Amagus Tower começou a tremer, e finas rachaduras começaram a aparecer na área de encadernação. A imagem fantasma do Lamia parecia ter desistido de toda a esperança enquanto ela se dissipava em nada sob o raio vermelho. Asterisco Pac. Asterisco um Fingerbone e fissuras em toda a sua superfície caíram no chão. Acabou. Tanasha soltou um suspiro de alívio e olhou para Leyline como se estivesse olhando para uma aberração. Isso é herança de um antigo Rank 5 Varlock. Você realmente... Eu estava, claro, tentada. Leyline balançou a cabeça, mas não foi ao ponto de eu ficar confuso diante disso. Magos antigos têm muitos métodos. Eu não ousaria trazer um desastre esperando para acontecer comigo em todos os momentos. Enquanto falava, o gênio da torre varria constantemente o Fingerbone na sala de ligação, fluxos de luz elétrica se movendo pela superfície. Digitalização de nível 1 concluída. Nenhuma força espiritual remanescente foi encontrada. Nível 2 de varredura completa. Nenhuma reação anormal encontrada. Nível 3 de varredura completa. Extermínio total confirmado do espírito remanescente de Lamia. Raios vermelhos, verdes e azuis saíam e varriam o Fingerbone de um lado para o outro, sem perder nenhum ponto. Uma faixa de azul brilhou nos olhos de Leyline, e ele esperou até o AI chip deu a confirmação final antes de emitir o comando abra a camada protetora, asterisco show. Asterisco vidro temperado se separou. Banhado em luz branco leitosa, a espinha dorsal ligeiramente rachada flutuou para a mão de Leyline. Embora parecesse um mero osso fragmentado, a alegria de sua linhagem da serpente gigante Kemoin disse a Leyline que no momento em que ele digerisse esse osso, sua linhagem se tornaria tão pura que seria inimaginável, e poderia até mesmo ajudá-lo a avançar. Se o mentor Gilbert soubesse disso, ele imediatamente cairia comigo para obtê-lo. Que laços nós temos como parte do mesmo clã, nosso relacionamento de mentor-aluno ou ética não significaria nada. Leyline suspirou por dentro. Se não fosse pelo isolamento de sua Magus Tower, ele não ousaria tirá-la agora. Embora seja melhor se eu usá-lo agora, tem muito valor de pesquisa. Além disso, Leyline olhou para os dados registrados pelo AI Lasca. Atividade da linhagem sanguínea do corpo anfitrião aumentando. Período de maturação da linhagem estimada em 124 anos, 4 meses. Apesar de ter sido apenas um contato físico com a pele e as ondas e a radiação de energia do Fingerbone, ele teve o efeito lendário de Lamia Hair, permitindo que a linhagem de Leyline amadurecesse em grande quantidade. Com base na situação, nem preciso absorver o osso. Eu posso usar a radiação para aumentar a taxa de maturação da minha linhagem quase 10 vezes. Parece que vou precisar ficar na Torre dos Magus o máximo possível a partir de agora. Leyline tocou o queixo e ordenou ao gênio da torre, mantenha bem o dedo do Lamia. Armazene-o com base em todos os procedimentos para materiais especiais de grau 1. Entendido, mestre. O pequeno elfo rapidamente pegou a espinha dorsal de Lamia e desapareceu. Não havia outra maneira de contornar isso. Varlocks Bloodline eram extremamente sensíveis a este tipo de item. Se Leyline trouxesse com ele, sem contar Lucian e os outros, Gilbert definitivamente sentiria isso. A única maneira era fazer uso das poderosas habilidades de isolamento de energia da Torre do Mago e ocultar as ondulações de sua aura. Depois de cuidar de todos esses assuntos, Leyline olhou para trás e revelou um sorriso gentil para Tanasha, tudo bem. Tanasha, seja bem-vindo. Depois de passar por um assunto tão secreto juntos, evidentemente ele teve um relacionamento melhor com Tanasha. Fazendo uso desta oportunidade, Leyline convidou Tanasha para dar uma olhada ao redor de sua torre de mago. Olhando para Tanasha, que estava imersa enquanto olhava para Magus Tower construída com materiais de primeira qualidade, o canto dos lábios de Leyline se curvou em um sorriso. Posso saber mais sobre seu passado? Leyline perguntou depois da turnê da sala de estar, onde o gênio da torre tinha alguns fantoches que ofereciam chocolate quente e sobremesas para eles. Desde que estou agora com o mestre, não tenho nada a esconder. Tanasha segurou a caneca com as duas mãos e parecia aflita, como se estivesse imersa em alguma lembrança. Eu sou das Magi Lands, na Dark Lunar Forest, na região oeste do continente central.
Leilin ouviu atentamente. Era apenas outra história sobre lucros, mulheres e outras coisas que davam origem a sangue e ódio, com os quais ele estava familiarizado. Ele aprendeu o nome do inimigo de Tanasha. Alguma família numerosa na aliança crescente da lua? Sim. Se o mestre puder se vingar de mim e extinguir a família Swain, meu corpo, espírito e tudo pertencerão ao mestre. Tanasha prometeu, parecendo determinada ao fazer o juramento. Depois de ouvir a história de Tanasha, Leilin não concordou imediatamente, mas mergulhou em pensamentos profundos. A Crescent Moonstone Alliance era uma pequena organização no continente central, mas como ele tinha ouvido falar disso antes, havia definitivamente um mago da Estrela da Manhã no comando. No entanto, aquele magus não era da família Swain, então havia uma maneira de interferir nisso. Eu posso concordar com isso, mas pode demorar muito até lá. Você precisa estar preparado. Leilin observou atentamente os olhos de Tanasha e falou devagar. Tanasha correu os dedos pelo cabelo atrás da orelha, um sorriso irônico nos lábios. Eu entendo. Eu já estou muito feliz que o mestre concordou. Leilin ficou surpreso. Parecia que esse era seu único desejo. Bem, quanto à sua identidade, não tenho como resolver esse problema ainda. Temo que você precise ficar fora de vista ou voltar para a Terra Esquecida. Você tem algum plano? Ele perguntou. Ela baixou a cabeça e ponderou sobre isso. Eu ainda tenho algumas coisas para cuidar na Terra Esquecida. Tudo bem. Leilin assentiu. Mais uma coisa. Na Terra Esquecida, existe uma tribo kobold. Eu precisarei da essência de sangue dos mais fortes, significando grau 3 ou acima. Os kobolds foram rumores de ter a grande linhagem de dragão gigante, e Leilin estava muito interessada nisso. Isso não é um problema. Há muitos poderes com conflitos entre si dentro da Terra Esquecida. Batalhas são comuns. Tanasha assentiu e concordou.